aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está dividido aqui em duas partes, mas só temos um único tema: Braga Neto. Notícia aí que fez o Brasil parar, principal assunto aí de todos os portais de notícia, rede social. Ontem, inclusive, eu tava gravando o vídeo, para quem viu, aí no meio do vídeo eu recebi uma mensagem do meu celular com a notícia, ali no início da manhã. A gente comentou só o que saiu ali no primeiro momento e hoje a gente vai analisar com muito mais calma. Na primeira parte, eu quero trazer para vocês, principalmente, algumas análises jurídicas sobre a decisão que pediu aí a prisão preventiva do general Braga Neto. Quero também mostrar algumas notícias, algumas coisas que rolaram na rede social, relativa a um tweet da Polícia Federal. Quero também falar sobre a deputada Bia Kicis, um vídeo aí que circulou bastante e que eu achei muito importante. Eu quero, obviamente, nessa aqui no vídeo tem relevância, comentar sobre isso e mais algumas coisinhas. E aí já para a segunda parte. A primeira parte é longa, a segunda parte talvez seja ainda mais longa. Tivemos aí os mais variados posicionamentos ao longo do dia de ontem. Gente muito indignada, gente mais ou menos, e aí? Gente também perguntando, e agora? Brasil acabou? E a gente vai comentar sobre isso. Eu quero trazer para vocês, né, comentários das mais diversas bolhas diferentes, percepções, contrapontos que aconteceram. E falar, né, Brasil, o momento atual, o momento futuro, falar também do passado. A gente vai ter que falar do passado hoje, né? Não tem como fugir do passado, senão a gente não vai entender nunca o presente. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar e até peço desculpa quem assistiu ontem, pela minha voz, né? Quem assistiu ontem viu que eu tava com o nariz, assim, atacado, né, de alergia. Tô mais ou menos assim, né? Acho que eu meio gripado e minha voz não tá meio que no tom normal. Mas enfim. Gente, logo cedo ontem, 7 da manhã, como de costume, né? Acontecem as operações. Braga Neto aí foi alvo, né, da prisão preventiva. Também teve uma busca e apreensão num ex-assessor dele, o Pelegrino. E aí o tweet oficial da Polícia Federal, né? Tá ali, como vocês podem ver. Polícia Federal cumpre na manhã deste sábado mandados judiciais expedidos pelo Supremo em face de investigados no inquérito que apurou a tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do governo legitimamente eleito em 2022. Beleza. Aí olha que curioso, né? Você vê que é o tweet de uma instituição federal, uma tese que se mantém graças aos tributos recolhidos do povo, né? Dos pagadores de impostos. Mas o povo não pode comentar. O povo não pode comentar. Contas que a Polícia Federal segue ou mencionou pode responder. Então, se a Polícia Federal não te segue, você não pode deixar nenhum comentário do que você acha em relação a essa situação. E o comentário ainda sai em primeira mão, né? No Twitter, né? No X, rede que inclusive, rede apócrifa, foi suspensa no Brasil. A Tsuki pontua que, segundo a CNN, quase 40% dos eleitores de Bolsonaro acreditam que houve uma tentativa de golpe. Sendo assim, por que a Polícia Federal não abre os comentários para receber, né, os louros e ver a quantidade de gente que ia aplaudir esse tipo de decisão? O grupo Prerrogativas, como sempre, né, não tardou a se pronunciar. O ponto não é nem o Prerrogativa se pronunciar, porque isso faz parte do pacote. Mas você vê que a imprensa sempre faz questão de dar voz ao grupo Prerrogativas, 100% alinhado. E normalmente é sempre a Folha de São Paulo. Sempre, é incrível. Prerrogativas diz que prisão de Braga Neto é positiva. E coordenador pede vigilância sobre a Embaixada da Hungria. O grupo jurídico Prerrogativas declarou em nota neste sábado que a prisão do Braga Neto é sinal bastante promissor para a democracia brasileira. Meu Deus, né? Nossa. O coordenador do grupo, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, afirmou que é preciso monitorar os passos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Precisamos reforçar a vigilância nos arredores da Embaixada da Hungria. Se você acha que esse posicionamento do Prerrogativas é a cara do Prerrogativas, e esse daqui? Pedindo a prisão abertamente. Prenderam o 02, falta o 01. Tem que prender Bolsonaro. Tem que prender Bolsonaro. Não tem nem a discussão se essa prisão é devida ou não é devida. A gente chegou até aqui, neste presente momento, com reportagens da Folha de São Paulo, inclusive, apontando aí que tem algumas lacunas a serem respondidas acerca de algumas coisas, inclusive o tal plano de desaparecer com algumas pessoas. Mas pro
pro Estadão, né? Ali pro Fabiano Lano especificamente, Bolsonaro deveria estar preso. Esses são os democratas. Esse é o devido processo legal. Não vou nem entrar no conteúdo da matéria. É difícil você pegar um brasileiro que se coloca à direita no país. Na verdade, talvez não seja nem tão difícil assim. Mas isso é história para a segunda parte do vídeo de hoje. Mas eu acho que deveria ser difícil encontrar brasileiros que se colocam mais à direita, que acompanham as notícias dia sim, dia também. E diante do que eles veem na rede social, ele não fica indignado. O que você vê? No mesmo dia, tivemos a notícia que o Braga Neto foi preso. A CNN também noticia que justiça solta homem que violentou e arrastou, contratou mulher com deficiência auditiva. Sabe, assim, poxa, cara, isso dá muita revolta. Teve, inclusive, audiência de custódia ontem, permaneceu preso. E notícias como essa, né, de soltura, não são, assim, tão inéditas. É coisa até meio que recorrente. Vez ou outra o pessoal tá reclamando de alguém que foi solto. Mas vamos dar uma olhada aqui na questão jurídica da prisão preventiva. Você vê que o Fabiano Lano não, tem que prender Bolsonaro também. Não tem nem espaço para discutir se é justo ou não o Braga Neto estar preso. O advogado constitucionalista André Marcília, inclusive é o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, ele advogou para a Cruz OE, ele pontua assim, ó: analisei a decisão do ministro sobre Braga Neto e não vejo razão para prisão preventiva. Tal instituto, previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, serve para garantir a ordem e a integridade das investigações. Se as investigações são de agora e os fatos relatados são pretéritos, não há motivo para prender. Mesmo a alegação de que ele teria tentado obter dados sigilosos há mais de um ano não respalda a prisão preventiva. É necessário que sejam concomitantes a obstrução e a prisão, pois prisão preventiva não é punição, mas medida assecuratória da investigação atual. A prisão preventiva, nesse caso, é errada, pois se precipita e não cumpre as exigências do artigo 312 do Código de Processo Penal. Essa é a opinião do Marcília, um cara à direita. Quando você pega o Augusto de Arruda Botelho, membro do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Então você acha aí que seria uma pessoa que lutaria pelas prerrogativas das pessoas. O grande feito do IDDD, da história do IDDD, que inclusive foi fundado pelo Márcio Tomás Bastos, o Augusto de Arruda Botelho, ele é tido como pupilo. Não é assim, não tô usando esse adjetivo para falar, ele é muito próximo. Não, esse adjetivo ele é realmente utilizado, você vai encontrar em algumas matérias na imprensa. Mas enfim, ele fala assim, eu li a decisão da corte. Um dos fundamentos para decretar uma preventiva é a possibilidade de investigar atrapalhar as investigações. Há elementos que apontam nesse sentido, prisão preventiva, portanto, legal. A Marcília responde mais uma vez. A obstrução, caso tenha havido, é fato passado, não é novo, nem atual, não tendo como atrapalhar investigações, inclusive concluídas. A prisão preventiva serve para garantir a investigação presente, não para punir atos passados. Prisão preventiva, portanto, ilegal. Eu até vi Bolsonaro comentando o seguinte, poxa, prisão preventiva agora, o inquérito, né, a Polícia Federal entregou o relatório tem 10 dias, fica bem difícil até atrapalhar, né, no processo. Vai ter gente que vai pontuar, mas o Ministério Público ainda não apresentou a denúncia, pode pedir novas diligências. Brasil. O Enio fez uma análise mais profunda. Mal. Ele pega, inclusive, decisões aí, passagens da decisão para explicar. E ele fala o seguinte, ó. Com a decisão da prisão de Braga Neto publicada, vamos aos fatos. Primeiro, a decisão do ministro sobre Braga Neto é discutível. A Polícia Federal diz que no final de 2023 e início de 2024, Braga Neto tentou se informar sobre o que Cid estava dizendo na sua delação. Mas afinal, o que é que o general fez? Aí tá ali o trecho, né? Ademais, os elementos probatórios apresentados no documento conclusivo da PET 12.100-DF indicam que Braga Neto atuou no sentido de obter informações relacionadas ao acordo de colaboração firmado com Mauro Cid. A referida constatação decorre especialmente da localização de um documento na sede do PL que descreve perguntas e respostas relacionadas ao acordo firmado entre Mauro Cid e a PF.
Nada obstante aos elementos coligidos no decorrer da PET, blá blá, né? Enfim. Para início de conversa, a PF diz que Braga Neto estava conversando com o pai de Cid em 2023 para fazer pressão sobre ele. Aí o Enio fala o seguinte: tem um problema nisso. É que as mensagens que comprovariam essa tese de que o Braga Neto estaria fazendo pressão no pai do Cid, elas foram apagadas. E a PF tem apenas o registro do contato. Tá ali. Lorena Cid demonstrou que todas as mensagens trocadas por meio do aplicativo WhatsApp foram apagadas nas primeiras horas do dia 8 de agosto de 23, 3 dias antes da mencionada operação. Então, o que você tem são os registros. A mensagem está apagada. Terceiro, mas aí a Polícia Federal diz que os pais de Cid entraram em contato com o general em setembro de 2023, dizendo que a imprensa estava mentindo sobre a delação de Cid. O problema é que essa informação veio de um ouvi dizer, obtida em uma conversa de Mário Fernandes e Jorge Corman. Está ali. Nesse contexto, cabe destacar que as apurações identificaram trocas de mensagens realizadas no dia 12 de setembro de 2023 entre o indiciado Mário Fernandes e o coronel reformado Jorge Luiz Corman. No diálogo, Mário Fernandes relata a Jorge Corman que os pais de Mauro Cid ligaram para os generais Braga Neto e Augusto Heleno informando que é tudo mentira, possivelmente, sobre as matérias divulgadas pela imprensa sobre o acordo de colaboração. Assim, é uma possibilidade, né? Possivelmente os pais do Cid entrarem em contrato para falar sobre isso. Entrando, assim, ligaram, né? Mas possivelmente para falar do tema. Não dá para bater o martelo. Entrando em 2024, a polícia diz que em fevereiro, durante a operação Tempus Veritatis, foi identificado na sede do PL um documento com perguntas e respostas acerca da delação de Cid. O relatório não diz quem respondeu às perguntas. Cid, então, diz que Braga Neto tentou obter informações com o seu pai. Está ali primeiro, né? Mais adiante, em 8 de fevereiro de 24, dia da Operação Tempus Veritatis, foi identificado na sede do PL, sob a mesa do coronel Flávio Peregrino, assessor do Braga Neto, documento com perguntas e respostas acerca da colaboração premiada realizada pelo investigado Mauro Cid. Aí tá aqui meio cortado, né? O contexto do documento revela possivelmente foram feitas perguntas sobre o conteúdo do acordo do Cid, sede policial. O documento denota a preocupação dos investigados, a apreensão da minuta 142, referente ao documento, enfim. Chama a atenção que ao final uma espécie de considerações pessoais que são informações expressas pelo cara lá. Enfim. O problema é que o pai do Cid não confirma se o assunto tratado com o general foi sobre a delação. Assim, a Polícia Federal partiu de uma hipótese em que a falta de prova serve de comprovação. A Polícia Federal pergunta, né? Braga Neto pressionou a família de Cid, pai de Cid. Não lembro disso. PF, lá, falei. Ele não lembra porque foi pressionado. Tá aqui o delegado perguntando para o Mauro Cid, né? O senhor confirma que ele tentou obter informações do acordo de colaboração, né, do general Braga Neto? Mauro Cid, isso. Aqui seria o Cid. Cid filho. Aí no dia 6 de dezembro de 2024, data seguinte ao depoimento do Cid, intimado a depor em sede policial, o pai do Cid, né, o Lorena Cid, confirmou que Braga Neto entrou em contato no período em que o acordo estava sendo realizado, logo após a soltura de Mauro Cid, não se recordando se os assuntos tratados tinham relação com o acordo de colaboração premiada. A hesitação em confirmar o contato, em contradição ao próprio filho e aos elementos probatórios identificados, a circunstância que reforça a interferência de Braga Neto sobre o colaborador e seus familiares. Assim, como meio que fica provado que o Braga Neto entrou em contato, fez pressão, e o pai do Cid meio que não quis confirmar, isso aí comprovaria, ele não quis confirmar porque ele está com medo, ele foi coagido. Pelo que está exposto na representação da PF, a prisão preventiva é discutível, seja pela falta de provas, seja a falta de conexão, seja sobre a falta de contemporaneidade da conduta. Para quem quiser ler, tá aqui. Você viu ele falando, não tô falando que é certo ou errado,
é discutível. É discutível. Tá aí. Dois posicionamentos aí, né? Tanto do Enio quanto do André Marcília, mais técnicos sobre o ocorrido. Saiu uma nota na Folha de São Paulo, você vê aqui o horário, né? 11h16. Foi antes até dessa thread aqui do Enio, que eu não sei nem se o pessoal teve tempo de ler, né? A decisão, não sei nem que a decisão ficou pública. Já estava desde o início. Mas achei curioso. Foi o seguinte. Bolsonaristas avaliam que Braga Neto caiu em armadilha da família de Cid. Aliados de Bolsonaro dizem que os detalhes da prisão do Braga Neto reforçam uma suspeita antiga de que ele teria caído em uma espécie de arapuca, armada pelo general Mauro Lorena Cid, pai do Mauro Cid. Mensagens mostram que Lorena Cid procurou Braga Neto em setembro do ano passado. Vejam só, foi o pai do Cid que procurou Braga Neto para garantir que seu filho não estava fazendo delação premiada, mesmo após a colaboração já ter sido fechada e homologada pelo Supremo. Estranho isso, né? Assim, como é que já tinha sido fechada a delação? Já tinha sido fechada. Aí você vai, você busca um contato para falar, não fechou nada não. Pô, pra que você busca um contato para mentir pro Braga Neto? A turma fica meio assim, né? Pô, realmente é meio estranho esse tipo de contato. Braga Neto relatam interlocutores de Bolsonaro, custava acreditar que o integrante das Forças Especiais do Exército, não Kids Pretos, como Mário Cid, entregaria companheiros de farda e de governo. Assim, ele sentiu-se mais confortável para conversar com pessoas que posteriormente poderiam fornecer informações à PF sobre a suposta trama golpista. Braga Neto, neste processo, teria inadvertidamente produzido provas contra si e outros implicados. Assim, o cara chega pra ele e liga, né? Olha, não teve nenhuma delação, não teve nada. Assim, pra tentar meio que criar uma certa confiança. Aí Braga Neto fala, não tem nada, então vou tentar conversar com fulano, ciclano, beltrano. E nessa aí de conversar com um com o outro, não deveria, acabou produzindo provas contra si mesmo. É muito curioso, né? O pai do Cid entrar em contato pra falar que, não, a gente não tentou fazer nada. A gente não entrou em contato. Curioso, né? Curioso. A Bia Kicis ontem pôde ir na CNN, que ela mandou muito bem aqui uma fala de 3 minutos. Vocês devem ter visto, mas eu quero ouvir com vocês mais uma vez. Eu não escolhi um frame, né, que o jornalista tivesse. Assim, acabou que dois está com os olhos fechados. Mas se você assistir esse vídeo, você vai ver assim que o semblante dos jornalistas, os caras não sabem nem o que falar, conforme a Bia Kicis vai comentando. Mas vamos ouvir. Luísa Martins, quer arrematar nossa entrevista? Fazer só mais uma pergunta, deputada. A gente viu recentemente, foi divulgada uma pesquisa Quest que apontou que entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, quase 40% entendem que de fato houve uma tentativa de golpe. Como que a senhora avalia esse cenário? Eu desconheço essa pesquisa. A última que eu vi dizia que 80% da população não acreditava em golpe. Então, pesquisa tem para todo gosto. Pesquisa tem para todo gosto, tá? Agora, eu acho muito absurdo, né? Falar em kid preto, em grupo de elite que não conseguiu dar um golpe porque não pegou um táxi. Então, é tudo tão risível, é tudo tão absurdo, tão fantasioso, que não dá pra gente conversar, a não ser partindo pro deboche. Então, assim, nada do que esse povo fala pode ser levado a sério. Desculpa, eu não vou levar a sério, porque eu sou uma pessoa séria, eu tenho uma formação acadêmica séria, eu sou uma parlamentar séria, então eu não vou ficar entrando em conversa de maluco, tá? Minuta apócrifa que fala em golpe, conversa de WhatsApp, igual aqueles empresários que foram presos que fizeram um joinha, todo esse tipo de coisa, todo esse absurdo já vem acontecendo há muito tempo e vão só aumentando, engrossando o caldo. A temperatura está subindo muito, pode ser que eles queiram prender muita gente ainda,
Todas essas prisões são ilegais, são absurdos. O que a gente está vivendo é um verdadeiro inferno para as pessoas que essas sim são cumpridoras das leis. Tá? Então a bandidagem está solta, todo mundo sendo liberado, bandidos condenados, pessoas que devolveram milhões, que réus confessos, não soltos. O PT está aí roubando de novo, as estatais que estavam dando lucro no governo Bolsonaro, de novo dando prejuízo, os pobres dos funcionários que dependem dos fundos de pensão aí das estatais, de novo tendo que pagar essas dívidas, tendo as suas aposentadorias em risco. O crime voltou ao Brasil e sem cerimônia, é disso que se trata. Agora vão ficar fazendo fishing expedition, pegando o celular das pessoas para ficar procurando provas, para sustentar uma narrativa absurda. Eu confesso para vocês que a gente já está cansado dessa palhaçada. Tudo que está acontecendo, que o Brasil está vivendo é uma palhaçada. As pessoas de bem não toleram mais isso, o povo não aguenta mais. E a gente fica assistindo aí boa parte da mídia tentando fingir que está tudo bem no Brasil. Fingir que nós vivemos uma democracia maravilhosa. Não tem democracia, tem tirania, tem censura. Todos os dias a gente assiste julgamentos em que querem censurar. O Supremo tentando calar parlamentares sendo indiciados por fala na tribuna. Como é que eu vou ficar aqui preocupada com Kid Preto, com Minuta? Que palhaçada tudo isso. Um general 4 estrelas preso porque, a princípio, quis saber o que aconteceu numa delação premiada. O que que tem isso? Curiosidade agora é crime? Façam-me o favor. Vamos deixar de palhaçada. Vamos ter coragem de falar o que está acontecendo. O que está acontecendo é tudo ridículo, uma palhaçada. E ninguém acredita nisso. Acho que a Bia falou que muita gente queria falar e às vezes não tem uma oportunidade. E esse vídeo, obviamente, né, circulou muito. Que nunca mais vão chamar a Bia pra ir na CNN. Ela mandou bem. Vai ficar banida aí da CNN pelo resto dos dias. E jornalista escuta, gente. Eu sinto que entra por um ouvido, sai pelo outro. Mas enfim. Vamos para a nossa segunda parte, que começa, inclusive, nesse vídeo. E aí tudo tá acontecendo, né? Eu tomei por padrão agora, adiante, há um tempo já. Sempre que tem algum caso muito disruptivo, eu falo, vou respirar. Vou esperar primeiro para ver o que é que vai acontecer, o que é que vai se desdobrar. Minha opinião não vai salvar o Brasil. Então, esperar, né? Muita ajuda quem não atrapalha. Esperar no primeiro momento para ver. E fiquei lendo muita coisa, né? Como sempre, de costume, mas ontem mais do que o de costume. E ontem eu tentei ler mais na rede social para ver como é que tá a percepção na sociedade, muito mais que a percepção dos jornais. A Tsuki, eu acho que ela sempre escreve bem algumas coisas, para mim, quando tá assim, questões ligadas à emoção. Ela aborda a questão aí do que a Bia Kicis disse, e ela também tenta responder de questionamentos que eu acho que talvez, eu acho que tenho quase certeza que vários de vocês, né, possam ter também, e talvez até se identificar com algumas coisas. Ela fala assim, ó: havia falado para mim mesma que não expressaria nada pessoal, a não ser trazer eventuais notícias que saíssem sobre mais um dia da democracia pujante do Brasil. Dei um passo atrás diante das perguntas que me mandaram e ao ver a afeição dos jornalistas nesse vídeo. Por consideração a quem me acompanha, me senti na obrigação, sem conotação negativa, de tentar dividir um pouco com vocês como estou me sentindo diante de toda essa situação. O Brasil não vive mais uma democracia há anos. E a ocorrência de hoje foi apenas mais um fardo colocado nessa disputa desigual. A prisão do Braga Neto, por mais que fosse esperada, tendo em vista os episódios anteriores, né, óbvio, deu um baque. Porque no fundo, sempre existe aquela esperança de que os donos do Brasil não avançarão mais do que já avançaram e que algum tipo de milagre acontecerá e eles serão tocados. E eu acho que isso aí muita gente se vê assim. Acho que o meu pai do povo brasileiro é um povo pacífico, um povo que não gosta muito de conflito e aquela esperança, não, pô, Deus vai tocar o coração. Não é possível que esse pessoal seja tão malvado assim. Aí, vai lá. Não pega todo mundo de surpresa, mas, pô, mas de novo, vai. É sério mesmo, não tem fim esse negócio. Não aconteceu. Então, o olhar se volta para os jornalistas, para a OAB, ou para qualquer instituição na esperança de uma mão estendida. E, novamente, encontramos apenas o vazio. O editorial de hoje do Estadão é celebrando a prisão.
Finalmente, preso. É isso aí. Né? Se o jornalista já tá na prisão de Bolsonaro, o jornal não ia fazer nada diferente. A Globo, aquela festa. Não precisa nem falar. Foi de São Paulo, idem. Todos os portais. OAB. Mercado. A gente já fala do mercado, né? Que é um setor aí do Estado, mas mesmo muito poder. Não temos ninguém. E isso causa um certo desespero. Olha a afeição desses jornalistas. A Bia pode falar, pode desenhar, pode pedir compreensão. A Bia pode berrar, xingar, até se jogar no chão. Que nada adianta, pois eles são como uma parede. Uma parede que democraticamente ouve, mas não escuta, não sente. A sensação é como dar murro em ponta de faca. Claro que eu fico revoltado e com raiva, então recebo perguntas como essas. O que vamos fazer? Eu não vou mentir, eu não sei. Como eu disse, não temos ninguém. Gostaria que alguém, em um passe de mágica, transformasse esse inferno num paraíso, mas isso não vai acontecer. O que o futuro nos reserva, só Deus sabe. Outra pergunta. Por que você não demonstra indignação? Por que isso não te incomoda? Como é que você consegue ser forte? Sabe quando você lê algo tão desconexo do que é real, que se olha, fixa nas palavras e automaticamente sua cabeça balança negativamente, dizendo para aquelas palavras que não. Eu não sou desse jeito aí, sabe? É assim que eu fico. Coisas que eu leio, eu falo assim, mas não vou nem responder isso aqui. Eu me indigno tanto quanto aqueles que fazem uso da caixa alta sem moderação. E me incomodo tanto quanto aqueles que xingam como se fosse um grito de liberdade. A diferença é que eu me esforço para evitar que tais sensações saiam correndo pelos dedos como loucas, mesmo que eventualmente eu ainda falhe, eu ainda sou humana, e agrave uma situação já fragilizada. É meio que um senso de responsabilidade e respeito por aqueles que me acompanham, algo nesse sentido, né? Não mexer com o emocional das pessoas que já está abalado. Apenas sei que eu não me sentiria bem caso jogasse no ar reiteradamente todos os meus rompantes de raiva, desespero e frustração. O Twitter não é um diário, ao menos para mim. Meu diário é um amigo que eu tenho. Direto o Brasil acaba. O Brasil já acabou umas 3 vezes durante a madrugada mandando mensagem pra ele, mas voltou já. É que reclama, tem que ter, né? Pelo amor de Deus, todo mundo é ser humano, todo mundo fica indignado com o que tá acontecendo. Mas na hora que você vai, né, pra uma questão pública, que você pode influenciar alguém, que você não seja, né, um instrumento de propagar mais tristeza. Talvez seja por causa dessa reação, ou não reação para alguns, que surge a pergunta sobre como você consegue ser forte. Talvez não seja a questão de ser forte, mas de ter lugares seguros, além de Deus, para desaguar sensações e sentimentos que uma hora pesam demais. Hoje, por exemplo, acabou a cota de Tsuki com Deus. Não sou uma rocha, sou uma pessoa que sente, tem defeitos, medos, incertezas e perguntas sem respostas. Espero que eu tenha conseguido responder as perguntas, transmitir e dividir com vocês uma parcela de como eu me sinto. Acho que talvez vários de vocês se vejam mais ou menos dessa forma. Às vezes, gente, eu vou falar por mim mesmo, sabe? Tanta vez que eu tô indignado assim de um jeito que eu respiro. Aí, o que eu tento teorizar dentro de minha cabeça. Antes era algo muito abstrato. Eu não tinha. Agora tá um pouco mais real, mas não tão real assim porque ainda não entende. Mas eu me colocar naquela posição do pai que recebeu a notícia que tá desempregado. Não vai chegar em casa e contar assim pra todo mundo, vai deixar todo mundo desesperado. Fala, pô, e aí? Finge que não tem nada errado. Não é fingir que não tem nada errado, né? Falar assim, olha, vamos ter que fazer aqui umas contenções, né? A gente não sabe, a empresa tá mais ou menos assim, vai que a empresa não dá certo, vai que tem procura de empresa, seja pelo menos assim, sobre aviso. Ainda que você já saiba que você foi demitido, mas você vai pela beirada, pra fazer com que a galera não fique pior. Aí você fica, pô, depois o menino vai pra escola, triste, fica todo cabisbaixo, a mulher fica desesperada, aí não ajuda nada. Então, tem alguns momentos, você tem que realmente pensar, né? Até porque, se você tá colocando a sua cara publicamente, as pessoas acho que esperam de você um pouco a mais. E eu sempre falo isso, né? Você tem os bônus e você também tem os ônus. Se você não sabe lidar com ambos, aí fica difícil. Tem gente que só quer o lado bom e desprezar o lado ruim. Mas enfim. Outro comentário que eu achei bacana, não sei se vai deixar ninguém mais animado. Eu vi ali do Isentão Cast. Ele comentou assim, ó. Primeiro ele faz um tweet, né? Depois ele compartilha e complementa.
Bem, já que todo mundo desistiu da política e fala em cuidar da família, façam a gentileza de não votar no PT e derivados, pelo menos isso. Quanto a mim, vou continuar falando de política e acompanhando a política, porque nenhuma prisão arbitrária me faz largar a política. Esse é um comportamento que acho que muita gente vai ter. Mas também é entendível de quem fala assim, cara, não aguento mais, velho. Isso tá me abalando demais psicologicamente. Meu Deus, que desespero. E normal. Só não vote no PT. Já tá bom. Já tá bom. Se você não votar no PT, já tá bem bacana. Aí ele volta pra complementar e fala assim, ó. Cara, por que eu digo que a direita desistiu? Porque eu só vejo lamento. Nenhuma proposta de ao menos evitar a marginalização. Estão completamente entregues. De minha parte, não estou entregue. Alguns chatolinos antipolíticos dizem que não há salvação na política. De fato, não há. Mas não dá para ficar só se lamentando. Não dá para ficar apontando para uma suposta covardia de Bolsonaro para sempre. Não dá para ficar repetindo frase de Olavo de Carvalho para sempre. Porque é sério, gente. Você tá com sua raiva de Bolsonaro. Você pode ficar os próximos meses reclamando. Você pode passar os próximos anos reclamando. Se lá, o pior acontecer com o Bolsonaro, você pode celebrar. Mas o Brasil não vai melhorar por causa disso. Sabe? Você pode até falar assim, me vinguei. Porque às vezes eu acho que até isso, né? Um sentimento de vingança. Me vinguei por tudo que Bolsonaro fez. Pô, beleza, cara. Mas e agora? Agora que a vingança passou, o que é que a gente faz? Uma das coisas que eu pude conversar lá com o Glauber, né? Ele tá bem ressentido lá do podcast Fala Glauber. Podcast grande, 3 milhões de inscritos. Fui lá numa boa, com paciência, ouvi, tentei colocar meus pontos. De hora que eu respirava assim, eu falava, não, eu não acredito, eu cansado, com fome. Eu falei, não, tamo aqui, né? Osso do ofício. E a hora eu perguntei, eu falei, cara, beleza, bicho, vamos cá, vamos partir do pressuposto. Destruímos Bolsonaro. Ele é o problema, ok. Ele é o problema, a gente destrói ele, e agora? O que é que a gente faz? O que a gente faz, de coração? O que a gente faz agora que a gente destruiu o Bolsonaro? O que a gente faz? Não tem o que fazer? Ah, não, cara, qual que deve fazer o quê? Não, mas não sou político. Sim, mas e aí? Sabe, não dá pra tratar política puramente com emoção o tempo inteiro. Porque no final do dia, quem paga o pato é o próprio povo. Quem vai pagar o pato? Quem paga o pato no final do dia não é os políticos, né? A maior parte deles, pelo menos. Quem vai pagar o pato é o povo brasileiro, de uma forma ou de outra. É triste. A gente fala, pô, os políticos não ligam pra gente. Vários não ligam, nada. Mas e aí? Aí eles então falam, né? O que fazer? Conscientização política. Não dá para prender toda uma parcela da população consciente. Mesmo que prenda quem despertou essa conscientização. A direita não aprendeu isso e vai ficar só no lamento. Afinal, trabalhar dá trabalho. Esse é um ponto aí que eu... Mais ou menos o que ele tá falando, eu falo com vocês, da importância da gente fazer um trabalho para além dos convertidos, que a gente já comentou. Esse trabalho de conscientização, acordar mais mentes. E a gente tá sempre comentando sobre esses assuntos ligados. Judiciário, liberdade de expressão, democracia brasileira. A gente tá comentando tudo, acho que tudo que aconteceu a gente comentou, sem exceção. Mas eu tento trazer outros assuntos, porque eu sei que nem todo mundo no Brasil vai se tocar só por isso daqui. Tem gente que vai estar preocupado com a economia, vai estar preocupado com o meio ambiente, vai estar preocupado com saúde, com a educação. Como é que a gente vai chegar nessas pessoas? E a gente precisa no final do dia. O meu amigo, eu tava reclamando bastante pra ele, ele é mais velho, bem mais velho, na verdade. Aí eu falo, o Brasil acabou. Veio isso, né? Aí ele falou, cara, eu já te falei. Enquanto não tiver um foco no legislativo, não vai mudar. Aí dessa vez usou um argumento que eu falei, pô, é um argumento interessante. Eu falei assim, cara, ele me perguntou, você consegue ver alguma forma do executivo ter força de algum tipo de mudança com as ferramentas do poder executivo? Aí eu parei e pensei, né? Falei, pô, ministérios, né? Você vai ter as polícias de baixo, mas ainda assim você está respondendo ao judiciário. E ministério também, né? Tem suas limitações. Você pode fazer um trabalho de conscientização, mas fazer, meio que você não tem. Os instrumentos, a maior parte deles, seja aí modificações, você tirar um pouquinho do poder aqui, um pouquinho do poder acolá, que seja para tirar um poder de quem tá no entorno. A gente fala sempre da questão das ONGs, pô, passa pelo legislativo. Ele falou, cara, passa pelo legislativo. Ele falou, enquanto a gente não tiver uns 15 Randolph, ele me usou essa expressão, ele não vai pra frente. Aí eu falei, tá, mas e aí, como é que a gente faz então para ter 15 Randolphs? Ele falou, aí tu tá querendo a resposta que eu não tenho. Eu falei, ninguém tem resposta pra nada nisso.
Aí ele falou, cara, porque não é resposta simples, né? Binária, isso ou isso. É uma série de fatores, desde conscientização, fazer um trabalho bem feito, para a população, né, conseguir identificar quem está mais engajado em coisas reais, concretas, entregando resultado, né, um próprio reflexão interna por parte dos parlamentares que já estão na máquina, tentando, assim, realmente entender o momento que está se passando, né, que o Brasil passa, que o Brasil vive. E com base nisso e umas coisas que eu vi na rede social, eu parei e pensei, eu falei, pô, realmente, tem uma coisa que eu sempre bato na tecla com vocês, né? E pelo menos são meus vídeos preferidos quando aparecem, são os dossiês históricos. Eu acho que sem entender a história do Brasil, a gente fica perdido no eterno ciclo, no eterno loop, parecendo assim, ó, perdemos, né? Nunca antes na história desse Brasil, mas, pô, isso que aconteceu aqui, já aconteceu 30 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos, 80 anos atrás. E eu sinto que às vezes a direita brasileira, o que se chama de direita, além dela não conhecer a história do seu país, a história do Brasil, eu sinto que tem alguns assuntos que a direita, ela meio que tem um certo temor de se aprofundar neles. Seja porque, sabe, vai que eu encontro alguma resposta que eu não queira encontrar, que eu tenho que mudar minha percepção sobre isso, percepção aquilo outro, que às vezes, sei lá, às vezes o cara não quer mudar. Nas últimas semanas, né, nos últimos meses, com a vitória do Trump, teve um debate sobre isso. Poxa, o que é que os Estados Unidos, os americanos fizeram lá, que as coisas deram certo, que as coisas foram mudando. Teve mil uma coisa que a gente debateu. E uma coisa que eu vou falar assim do que eu acompanhei de rede social e até de bolhas. A direita americana, ela não é uma só. Teve até setores na bolha da direita nos Estados Unidos que estavam bem críticos ao Trump. Algumas pessoas. Tem um menino meu, Nico Fuentes. Nossa senhora, velho. Só faltou ele pedir, assim, sei lá, fazer campanha pra Kamala. Não ia fazer campanha pra Kamala, mas tá naquela voto nulo, basicamente. É uma coisa que teve no Brasil. E aí, nesse processo, uma pessoa que eu vi, assim, é notório, que ela vem ganhando muito destaque, não só nos Estados Unidos, mas até no Brasil. Muita gente no Brasil conheceu, nos últimos meses, o Mike Pence, que foi um jornalista que, cara, tem alguns anos que esse cara vem denunciando algumas coisas, inclusive como a USAID, a Atlantic Council, ajudaram a promover a censura no Brasil. Ele explica isso, ele documenta isso. E aí ele vai no Joe Rogan e ele até fala do Brasil. Tá em inglês, né? Não sei se foi alguém que traduziu, botou legenda, mas ele fala do Brasil. Mike Pence fala do Brasil. E aí a Paula, ela tá fazendo ali uma leitura sobre a esquerda, que é uma leitura de quem realmente parou para respirar e tentar entender. Inclusive o que era esquerda no passado, que se tornou esquerda agora. Falando assim, ó, a esquerda é hoje a massa da oligarquia. É a manada de inteligência subbovina que bate palminha para os grandes monopólios do fascismo corporocrata. JBS, Ambev, Mind, Globals, enfim. E cai no conto de todo tipo de golpe. Crédito de carbono, SG, Amazônia Internacional, toda a agenda aqui é furada, é cilada, Bino. Os caras vão lá e caem. Aí o cara pergunta, né, pra Paula, o que é que você achou dessa entrevista? Nunca viu o Joe Rogan em silêncio por tanto tempo. Porque o Mike Pence estava assim, uma metralhadora de informações, uma atrás da outra. Aí juntando essas duas coisas, só para dar exemplo. Imagine, nos Estados Unidos, você conhece os Estados Unidos, né? Aqueles filmes com a bandeira americana, balançando, patriota. Mike Pence acabou de revelar tudo. No Joe Rogan ele expôs, porque a USAID é uma ferramenta de controle, não de ajuda. Como a democracia foi redefinida para silenciá-lo, você no caso, né, as pessoas. A verdade assustadora por trás da censura, apoiada pelo Pentágono, nunca vi Joe Rogan tão quieto. Aqui estão 8 destaques imperdíveis. Só mostrar aqui uns 2. Não ajuda na USAID, que inclusive está falando de Brasil. A USAID afirma ajudar países em desenvolvimento, mas Mike Pence diz que, na verdade, é uma ferramenta para aumentar a influência dos Estados Unidos. Ele financia programas de censura no exterior, exportando ferramentas para suprimir a fala e moldar narrativas. Não é ajuda, é controle. Aí vocês perguntam, mas o que isso tem a ver com Braga Neto? Calma. 4DS da desinformação. O Atlantic Council tem 7 diretores da CIA em seu conselho de administração. É também o peso pesado número 1 em censura global na internet. Mike Pence mostra um clipe deles treinando jornalistas sobre o que eles consideraram ser desinformação. E tá lá realmente o vídeo de desinformação do Atlantic Council. Calma que a gente vai chegar no Braga Neto. Coloca isso quando a gente tá falando. Conscientização das pessoas.
Eu vi esse tweet aqui do Samuel Pancha que mesmo que não seja verdade, veja só. O Uber que me levou embora da Fórmula E entrou no assunto política por conta própria e era simplesmente um eleitor que votou em Bolsonaro em 2018 e Lula em 2022. Sempre aprendizado a escutar o que o eleitor médio pensa. Para jornalista, deveria ser obrigação. Satisfazendo a curiosidade, ele não se sente satisfeito com nenhum dos dois votos. Por que será que ele não se sente satisfeito com Bolsonaro? A causa pode ser que na cabeça dele, Bolsonaro não cuidou das pessoas como deveria na época do Fica em Casa. Aí você vai falar, pô, mas Bolsonaro cuidou. Então, assim, isso é a causa na cabeça dele. Mas, na verdade, é a consequência. A causa vem de como a imprensa noticiou na época. O que foi colocado na mesa. Talvez a verdade não chegou até ele. Ou, enfim, pode ter sido outra coisa também. Aí a gente tem que passar. Mas por que alguém pode ter ficado insatisfeito com o Bolsonaro, votou em Bolsonaro em 2018 e em 2022 votou? A gente precisa fazer, talvez, um breve exercício assim, de reflexão. Aí eu puxo pro Mike Banks. Imagine o Mike Banks, que mora nos Estados Unidos, tudo que tá acontecendo. O cara tá questionando, no final do dia, sabe, as instituições de governo. Que é uma coisa assim que não acho que a direita nos Estados Unidos faria assim, não, vamos aqui analisar a CIA, vamos criticar a CIA, vamos criticar o Pentágono. Sabe, são algumas coisas assim, fica meio aqui, e você fala, se você fizesse isso no passado, você seria acusado de quê? De ser esquerdista. Ela é esquerdista. Tá acusando ali, é esquerdista. Uma pequena sequência, aí vocês vão entender qual é o meu ponto. Uma pequena sequência para vocês entenderem meu ponto. 4 coisas bem rápidas. O Metrópolis aqui nos informa que o PSOL vai pedir a extinção do Kids Preto. Não é de agora. Existe um trabalho organizado ao longo de décadas, que vem de fora para dentro, da necessidade de destruir as Forças Armadas na América Latina, nos países em desenvolvimento como um todo. Você vê o PSOL, que é um partido com raízes globalistas, seguindo nessa mesma toada. Aí a Sarita fala, né, o partido do Adélio quer que o exército não tenha mais forças especiais. É a mesma turma que defende a legalização de coisas, né, e o afrouxamento de leis contra quem vende substâncias que deixam você biruta. Quem também comenta sobre a questão do PSOL é o jornalista do Estadão, José Fux. O PSOL se tornou o partido que mais judicializa a política. O que não ganha no jogo quer ganhar no tapetão, contando com a conivência da justiça. O José Fux também falou o seguinte, só para lembrar aqui, de que um dos grandes temores da turma que fez o L pela democracia em 2022 era um suposto aparelhamento do judiciário que seria feito por Bolsonaro, na linha de Putin, Maduro, Ortega e outras autocracias existentes por aí, de esquerda e de direita, caso ele ganhasse a eleição. No fim, o que está acontecendo agora com Lula é justamente o que se temia que Bolsonaro fizesse. Mas pela democracia vale tudo, né? E o Rogério Marinho diz, na carótida. Lembra a história do batedor de carteiras? Rouba, sai gritando, pega ladrão? As pessoas imaginam que ele é a vítima, quando, de fato, é o criminoso. Tudo em nome da democracia, padrão PT. A Sarita. A gente vai falar da Sarita 3 vezes. A Sarita foi um ótimo exemplo. A Sarita compartilhou o Fux. E ela, assim, eu acho que ela concorda com o que o Fux falou. Mas a Sarita, ela tem um pouco de memória. E ela reflete um pouco, acho que, sobre os acontecimentos. Os defensores da democracia não estão nem aí. No fundo, eles defendiam o atual estado de coisas mesmo. A atual ditadura avança com o respaldo deles. Aliás, Fux, Fux é um dos primeiros a dar respaldo às perseguições, com sua reportagem sobre a rede jacobina. Isso realmente aconteceu. Em março de 2019, Fux acabou por escrever uma matéria que serviu aí, né, para colocar essa narrativa para frente. Foi bem explorada. Vai continuar. Estamos quase chegando lá. Ontem eu estava passando no Twitter, eu vi tanto a Nívia quanto o Flávio, acho que assim, questionável que são pessoas de direita, comentando a questão da Transparência Internacional e da JBS, falando assim, o Supremo encaminha a órgãos federais documentos sobre destinação de valores de acordo na Lava Jato. A medida se refere ao pedido da JF para investigar a atuação da Transparência Internacional do Brasil. Aí a Nívia diz, não, você não leu errado. E o Flávio Gordon diz, é surreal. Já a Sarita, de novo ela, a mesma Sarita que lembra do passado, o sujo falando do mal lavado. Por quê? A Transparência Internacional, gente, é uma ONG que opera no mundo inteiro. No mundo inteiro. Há mais de 30 anos. Sob financiamento dos Soros.
que tenta subverter a ordem em diversos países. Só para começar. Só para começar. A Transparência Internacional atuou ativamente para derrubar o governo Bolsonaro. Em janeiro de 2020, no relatório da Transparência Internacional, eles já estavam acusando de Bolsonaro estar desmantelando o combate à corrupção. Falaram isso em 2020, 2021, 2022, 2023. Não deve ter 3 dias. Não tem 3 dias. Ó, é que eu vou mostrar. Quem é a Transparência Internacional? Essa daqui, ó. Vou trazer aqui uma pauta que eu acho que a maior parte de você vai falar, pô, mas essa pauta eu meio que concordo com ela. Pera aí. E agora? Tem 3, 4 dias. Pera aí. Aqui, pronto. Já achei. Vou só botar para mais bonitinho. Aqui, ó. Olha a mesma Transparência Internacional, ó. Atenção à CCJ, manobra para fazer com que o PL do voto impresso chegue ao plenário fora do rito e sem as devidas discussões. Somos contra o PL do voto impresso. Essa é a Transparência Internacional. E a Transparência Internacional, no que diz respeito ao acordo, para meio que direcionar, né, o que se discute aí, é uma história muito cabulosa mesmo. Mas é um tema que a direita parece que tem medo. Porque aí, eita. Assim, se a gente quer entender, pessoal, o que está acontecendo no Brasil, a coisa não começou hoje, não começou ontem. Da mesma forma que a direita fica indignada quando vem Sérgio Moro, diante aí da questão do Caiado. O Caiado teve aí, né, declarado inelegível, mas não pode recorrer. Aí o Moro diz, meu Deus, né, a perseguição começou. A povo assim, começou, Moro? Começou? Agora? Né? 3 dias atrás, Moro? Não, Moro, a perseguição começou tem muito tempo. Então, gente, diante de tudo que está acontecendo no Brasil, quando se fala em ter uma conscientização das coisas, acordar as pessoas, tentar trazer mais pessoas para o nosso lado, que a gente precisa trazer, a direita ela não é majoritária no Brasil, a gente precisa encarar essa realidade de frente, sem olhar para o passado e entender o Brasil, a gente vai ficar nessa. Uma coisa que pode, assim, eu acho que vários de vocês vão discordar, eu vou falar para vocês, ó, tanto que eu já olhei, assim, estudei um pouco do passado, olhando as notícias, olhando os agentes. Eu digo assim, olha o agente seguinte, ver o nome da pessoa, inclusive nome, sobrenome, vi inclusive assim o veículo de imprensa na época que participou. Não é muito diferente. Assim, óbvio que é diferente. Mas existem várias semelhanças. O que está acontecendo agora com o que aconteceu com o Jânio Quadros, que decidiu largar o governo, tem muita semelhança. A imprensa fazendo, a destruição da imprensa, o governo tendo em pé na cabeça, não tem aquilo outro. Na época, ficou provado por A mais B que houve injeção de dinheiro internacional na mídia brasileira, nesses jornais que vocês conhecem muito bem. O mais amado do Brasil já recebia documentado. Você teve a CPI dos Rockefeller também, mostrando lá a sabotagem contra a campanha do petróleo é nosso. Você teve o Repórter Esso, elegendo a foto do ano, o Jânio, assim, num momento que ele tá assim, meio todo desequilibrado, pra falar que era um governo sem direção, pra fazer uma destruição da reputação. O governo João Goulart, mas mesmo assim, vai falar como você pode achar que ele é comunista também, você pode achar o que você quiser, mas o governo João Goulart, ele foi alvo de uma rede de conspiração de setores da imprensa, com setores das Forças Armadas, com setores da sociedade civil, vide o IPES, vide o IBAD, participação do amigo Biden da época. O Lincoln Gordon confessa isso, fala até dos valores que chegaram ao Brasil. Teve a turma do Dulles. Sim, já aconteceu algo similar no passado. E são as mesmas forças. Se a gente não entender um pouco da história do Brasil e o que aconteceu, o ciclo vai se repetindo. Quando você olha para o Enéas, como o Enéas foi destruído dia sim, dia também, tratado como louco, como um fascista, como isso, como aquilo.
Você pega a entrevista do Enéas, as completas, quase todo lugar que ele ia, ele tinha que explicar se ele era ou não fascista. Você fala, pô, bicho, até hoje, já não aguento mais, já que eu tô aqui já em 2024. A mesma pergunta. Então, tem um padrão que está acontecendo. E por que eu digo que esse padrão é importante? Já chego lá. Eu vejo, essa aqui é a discussão, né? E, obviamente, graças a Deus, é uma discussão saudável, o que não é tão comum acontecer no Twitter. Eu acho que o Roberto Mota não conseguiu compreender tão bem a Tina. E aí eu cliquei lá para dar uma olhada e a Tina respondeu ao Roberto Mota numa boa também, graças a Deus, por mais discussões assim no Twitter. Parabéns a ambos. O Roberto Mota até tira o nome dela. Eu gosto desse tipo de coisa, né? Porque você não pessoaliza. Se fosse tão simples, Venezuela e outros países não estariam na situação que estão. Estados Unidos, com toda instituição democrática forte, já começava a sucumbir de quem vê a solução de um povo unido num só coro para salvar o país. Teoria e jargões sem prática não salvam o país. Assim, você tem que ter a teoria, você tem que ter o jargão, mas você também tem que ter a prática. Aí o Roberto Mota fala o seguinte, quem disse que era simples? Ação sem teoria, sem estudo, reflexão e entendimento reduz em histeria, apatia ou maus julgamentos. Povo unido, sente o odor marxista da expressão, não adianta de nada se as ideias forem erradas. Eu acho que ele não entendeu tanto aquilo. Eu não disse que alguém falou que é simples. Foi só uma forma de expressar o quanto tudo é complexo. O que eu acho que você não entendeu na minha colocação é que tudo parte de querer e escolhas. E exatamente isso acontece quando se tem iniciativas. E mudanças só acontecem, de fato, quando o povo vivencia a situação, percebe que não é o que quer e se posiciona. Mas nada acontece em um passo de mágica. Existe uma construção, onde a somatória de conhecimento, experiência, teoria, prática, ideias, valores e ações se estabelecem. Um abraço. Ela fala, pô, não é teoria e jargão, é teoria e jargão sem prática. Também tem que ter a prática. Mas não é só ficar nessa discussão. Tem que ter esse movimento. E esse movimento, ele não vai sair se não for pelas mãos das pessoas que têm o mandato. Não vai sair. Sabe por quê? Porque quem tem o mandato tem verba parlamentar, tem o mandato que fala, sabe? Passa um senso de autoridade. Eu fui eleito, eu sei como ser eleito, eu posso te eleger também. A gente precisa de números. O cara tem condição de viajar, rodar o país, colocar seus assessores para fazer esse trabalho. Os partidos políticos idem. Hoje, eu acho que falta também esse trabalho. Então precisa disso. E outra coisa também que acabou me incomodar, por exemplo, tudo é comunismo, cara. Sabe? A menina falou povo unido, sente o dor marxista. Que marxista, bicho? A menina é de direita, sabe? Tudo é isso. Lá no Quinto Elemento, o Arthur entrevistou o Dugin. Viramos a direita duguinista. É uma loucura, sabe? Aí você defende que temos que ter um foco maior na economia produtiva, não na economia rentista. Você é um comunista. Sabe assim, pelo amor de Deus. Tanto problema que tem no Brasil e assim, e fica assim uma disputa sobre o que é ser de direita no Brasil. Mas um plano assim, mais concreto, mais real. Uma ação real. Sabe? Tá faltando. Vou trazer aqui ainda alguns problemas da esquerda antes de olhar alguns setores da direita. A síndrome do esquecimento coletivo. Esse cara é de esquerda. Um país que há poucos anos teve a prisão preventiva como um dos expedientes de perseguição política, comemorar a prisão de Braga Neto é sintomática. Não há atualidade que justifique a prisão por obstrução de justiça ocorrida em agosto de 23. Mais do que questionar a materialidade da prisão, é de se assustar ver um padrão deletério se replicar em canais de esquerda. Jornalistas operados em tempo real por fontes da PF, vazando informações de fora dos autos para transmitir um senso de justiçamento. Vocês lembram de algo? Na outra ponta, o jornalismo hegemônico, cuidando da separação CPF golpista versus instituição legalista. O olho da Leão foram rifados ontem, o general hoje. É a institucionalização do lavajatismo, ao baixo custo da fulanização do processo em tão poucos. Aqui é uma pessoa que lembra um pouco do passado. Aí ele até recebeu essa resposta. Ó. Ministro vota a favor da prisão de Lula em segunda instância. Outra síndrome do esquecimento. A esquerda, salvo exceções, esqueceu que o Supremo participou do golpe contra Dilma e votou pela continuidade da prisão de Lula. Inclusive o grande herói, né? A Valdemar. Alguém disse, aqueles que esquecem o passado estão condenados a repeti-lo. E o Matheus disse, se a gente for retomar tudo o que estão esquecendo, dá um tratado internacional.
Olha, isso vai custar caro em 26. Não sou nenhum analista, mas prevejo que a direita civilizada vai se unir à extrema-direita e derrotar a esquerda, que não é lá tão esquerda assim. E mês passado, era a teoria do domínio do fato, que se torna uma corrente na bolha Braddock e Auriverde. Ele não tá falando da Auriverde, Raul Auriverde não, tá falando da turma da esquerda. Enquanto todo o resto se lambuzava com o valor de face da informação. A teoria do domínio do fato foi amplamente criticada pela esquerda no passado. Hoje a esquerda aplaude. A esquerda criticava a prisão preventiva, agora a esquerda aplaude. Ela criticava, aplaude, criticava, aplaude, criticava, aplaude. Perderam um vínculo com a história recente, anos atrás. A gente tem que entender pra gente não incorrer em certos erros. Vou ler só a parte de baixo. Ó. Como os liberais não têm voto, eles tentam ganhar no tapetão pela via judicial, ou impondo políticas, como o teto fiscal, independência do Banco Central, que lhes permite comandar o Estado mesmo estando fora do Estado. Os liberais são a força golpista por excelência do Brasil. E realmente, você pega a história do Brasil, desde o golpe da República de 1889, passando 32, 64, os liberais estavam em todos. Aí, veja isso daqui. Você vai falar, o Marcelo Tais não é um liberal, um cara de esquerda. Tá bom. Mas tá ali, né? Alô, Polícia Federal, vale a pena ouvir o Mourão. Rapaz corajoso. Por quê? Porque o Mourão falou. Braga Neto não representa nenhum risco para a ordem pública e sua prisão nada mais é do que uma nova página do atropelo das normas legais que o Brasil está submetido. Já falando de liberal mesmo, o Moreira começa. Ninguém está dando muita atenção para a prisão de Braga Neto. Para os civis, é apenas um ex-candidato a vice. Para muitos militares, esse cara é um herói. Foi instrutor, comandante, conselheiro e amigo de muitos militares da ativa. A prisão do cara, assim, é um marco de submissão. Aí vem o Felipe Hermes, um liberal. Prisão de General Quatro Esquilas é um novo feito. Ainda bem que hoje é sábado. Senão, eu comprava Ibov para exercer minha fé no futuro do Brasil. Falando assim, não, ele está celebrando, né? Ele compraria ações da Bolsa de Valores brasileira se hoje não fosse sábado. Se ontem não fosse sábado. Aí o Silvão fala, não é sobre quem, é sobre o porquê. Sobre ser general. Não há qualquer problema. Sobre o porquê está sendo preso a sérios vícios. Teu filtro moral anda com problemas. Aí um cara ali tenta entender via Grok, né? Ele achou que a resposta do Silvão ficou meio confusa. Aí ele vai repetir. O Hermes comemora a prisão de um militar. A prisão de militares é algo incomum. Neste sentido, não há má notícia, desde que tenham cometido um crime e quem tenha sido julgado de forma justa. A questão é que as razões para a prisão deste militar são arbitrárias. Assim, não há nada a ser comemorado. Por isso, a falta de filtro moral ao Hermes em sua declaração. Aí, outro exemplo de liberal. Hilário Neto. De Hilário não tem nada. O dono do antagonista, Pedro Cerise, diz, Braga Neto preso? Bolsonaro já está na cadeia na Austrália? Aí o Hilário falou assim, ó, eu acho que o crime que Bolsonaro cometeu foi burrice. O Lula vai lá e abraça o Alckmin para ganhar a eleição. O imbecil do Bolsonaro lança o general de novo, de vice-presidente. É um animal ainda, e um animal ainda por cima, pior que o Mourão, tem que ser preso para aprender a deixar de ser burro. Será que faz algum sentido isso? Vamos botar uma pessoa na cadeia. Burrice? Vamos supor que o Bolsonaro é burro. A gente tem que botar ele na cadeia por ser burro? É sério mesmo? Tem que ir pra cadeia por ser burro? Aí o Sereno ainda vem, né? Não tem nada a adicionar. Nada a adicionar. Se a gente não conhecer o nosso passado, não conhecer o Brasil, não conhecer quem são as pessoas, a gente vai ficar nesse eterno ciclo que vai se estender por anos e anos e anos e anos e anos e anos. Sabe? Acho que a maior parte de vocês não são pessoas intransigentes. 100% assim, puristas, que tem que ser super direito. Não, você até entende assim, algumas movimentações em prol de conseguir algumas coisas. Mas eu que eu digo pra vocês, é a minha régua. Eu tento conhecer as coisas, porque a minha régua é, você apoia a perseguição? Sim. Então, velho, eu não quero conversar com você. Se você apoia a perseguição, bicho, não dá. Quando você vê que tem gente de esquerda, tá falando, olha, vocês estão apoiando coisas que são condenáveis, coisas que nós já condenamos no passado. E você vê liberal batendo palma, defendendo prisão, defendendo cadeia. E essa mesma turma diz, não, tem que unir a direita, o problema são os bolsonaristas que desagregam. Chico Graziano, liberal, né? Amigo do Moro, do Deltan também. Ao descartar boas opções civis, escolheu o Braga Neto, Bolsonaro sabia o que estava fazendo, preparava seu plano B.
Pronto. Caso não fosse eleito, tentaria impedir a posse de Lula. Tá vendo aí? Não escolheu pra dar um golpe. Agora pagamos o preço desse golpe que botou o Supremo no poder. Foi Bolsonaro que botou o Supremo no poder? Foi Bolsonaro? Foi mesmo. Em 2019, quando o inquérito foi aberto, foi por Bolsonaro. Todas as ações que aconteceram foi por Bolsonaro. CPMI das fake news, que começou e depois, né, deu direcionamento aí dos alvos. Foi Bolsonaro também. Foi tudo Bolsonaro. Que loucura, viu? Aí vem pessoas que não conhecem o seu passado. Por que Bolsonaro não enxerga uma realidade? Que realidade? Aqui o Felipe Moura Brasil, autor da matéria Blogueiro de Crachá, que foi a partir dessa matéria que a CPI da fake news começou a andar e teve a lista. Aí vem a gente nas ruas lutando contra a corrupção até Bolsonaro sabotar a luta para blindar Flávio, fazer acordão com Toffoli, nomear Aras e Cássio, avalizar fim da Lava Jato e voto pro Plano Supremo. Pronto. Agora que a gente nas ruas porque teme ser preso. Bem que eu não sei nem se não vi em momento nenhum Bolsonaro pedindo na rua. Segundo que, cara, é uma série de coisas aqui tão absurdas, uma atrás da outra. Sabe, assim, e de quem tá falando isso ainda, assim, eu me recuso a repetir coisas que eu já expliquei tantas vezes. Eu falo assim, ó, pega o Atlas, dá uma lida lá. No de dezembro de 2023 vai ter muita coisa sobre isso. Ah, inclusive falando do Atlas, hoje tem o Atlas de outubro, né? Já tá no ar já. Aí quando você acha que é só os liberais que estão nessa, né? Um exercício fácil de fazer nesse momento para você saber quem realmente está preocupado com a direita brasileira nesse momento de turbulência. Veja aí na sua TL ou nos Spaces abertos quem está indignado com a prisão do Braga Neto e quem está usando esse momento para, mais uma vez, fazer ataques à família Bolsonaro, inclusive ataques super baixos à figura da Michelle. É uma pergunta. Misericórdia, estão fazendo isso? Nada mais importante agora do que indignação com a injustiça. E o Venenosinho responde, infelizmente estão, mas é aquela mesma turma de sempre. Uma vez farofa, sempre farofa. Vamos dar uma olhada. Braga Neto tem explicações a dar. De general rompido com Bolsonaro. Quem é? Paulo Chagas. Paulo Chagas é aquele general que levou um soco no militante de esquerda, né? Continua apanhando da esquerda até hoje. Aí, olha que curioso, né? O cara tá batendo palma pro que tá acontecendo, né? O Braga Neto tem que se explicar. Tem que se explicar o Braga Neto. Matéria aqui de 2019, ó. Abril. General Chagas sob operação de fake news. Acho graça, é ridículo. Ele falava de busca e apreensão do ministro. Ninguém pediu pra ele se explicar. O Braga Neto não pediu pra ele se explicar, não. Na época todo mundo saiu em defesa dele. Você vê como são as coisas, né? Achei graça, é ridículo o ministro Supremo exacerbar suas atribuições para tentar intimidar o cidadão comum. Isso aí, cara. A decisão foi feita pelo ministro e faz parte do inquérito que apura a veiculação de notícias falsas contra membro da corte a pedra de inquérito das fake news. Tava só começando. O general foi apoiado por Bolsonaro em 2018, não venceu, mas foi com raivinha. Ele é crítico ferrenho dos membros do Supremo como arma. Ele usa o Twitter, Facebook, WhatsApp e Instagram. A imprensa também não ajuda, né? Não sou contra o Supremo, acho que esses ministros estão muito aquém da hipótese da corte. É um trabalho discutível que eles decidem numa hora e revogado em outra. Isso provoca segurança jurídica. Chagas chegou a usar a decisão da Raquel Dodge para endossar seus argumentos. O papel do ridículo foi tanto que até a PGR já disse que não é cabível. Logo após o cumprimento de mandado de busca e apreensão em 3 estados contra 7 alvos, Raquel Dodge decidiu arquivar o inquérito, né? Embora a decisão do ministro mandasse bloquear suas redes sociais de todos os suspeitos, o general da reserva reafirmou que suas contas nas plataformas continuam funcionando. E hoje o Chagas quer que o Braga Neto se explique. Conhecer um pouco a história das pessoas, né? A gente conheceu o nosso passado. Não tem medo do que vai ter no passado. Esse comentário aqui. Braga Neto enjaulado. Constantino com a doença grave. Brasil na garra do PT e do Centrão. O bolsonarismo é uma maldição, é uma lepra. Encostou, vai apodrecer e cair. Pronto. Agora Constantino tá doente do jeito que tá, nessa série. Né? Ele descobriu um negócio aí no pescoço. Melhora, Constantino. Ela fique bem logo. Você vê, agora a culpa é de Bolsonaro. Do que aconteceu com Constantino. Grande ministro Abraham Weintraub. Que outro dia aí tinha outro ex-ministro do governo Bolsonaro dando entrevista. Né? Bolsonaro perdeu a essência quando começou a demitir os ideológicos. Aí deu o exemplo do Abraham Weintraub, né? Esse é Abraham Weintraub. Utilizando a doença de uma pessoa, do Constantino, para atacar os outros. Sabe?
Aqui não é nem sobre o Salles. Aqui é sobre o Brasil Paralelo. Eu não sou contra. Não sou contra mesmo. Você promoveu o debate. Eu tento ir em outros canais fora da bolha da direita. E às vezes eu acho que você chamar um cara da esquerda, né, tipo do PT, pode ser um gancho, né? Pra você, quem sabe, atingir um público novo. Pô, eles não são tão loucos assim. Eles estão abertos pro diálogo. Beleza. Mas eu fico me perguntando, cara, qual a necessidade de dar destaque para um conteúdo como esse, que a Brasil Paralelo faz questão de dar? A maior proeza foi o Bolsonaro conseguir passar a ideia que ele era contra o sistema. Bolsonaro sempre esteve no centrão, afirmou Arlindo Chinaglia, do PT. Pô, Brasil Paralelo, dá destaque a isso, cara. Tanta coisa pra vocês darem destaque. Tenho certeza que tem outros cortes da entrevista um pouco melhores. Sabe, é sempre jogando uma pedrinha, cara. Sempre dando, sabe, um totozinho. O que eu tô tentando falar, gente, é que às vezes eu sou meio ruim com as palavras. Mas tento, por isso que eu tenho que colocar, já colocando assim um roteiro pra não me perder, eu já me perco. É que a gente tem que encontrar um certo equilíbrio entre a pureza total e a amizade com o inimigo do meu inimigo. Nem tudo, nem tão pouco. Sabe? Peraí. O que é que tá acontecendo? Dá pra conversar? Não dá pra conversar? Dá pra se aproximar? Não dá pra se aproximar? O que é que a história nos ensina? Será que dá pra colar com qualquer um que diga o que tá acontecendo, deixando de acontecer? E a gente vai ficar na mesma insatisfação sempre? A gente tem que, não é pra deixar de estar insatisfeito. Tem que colocar, explicar as coisas. Mas só expor, né, a sua insatisfação é só isso. Assim, vamos botar aqui, a gente tá insatisfeito. Tá, a gente concorda, estamos insatisfeitos. Mas como é que a gente vai chegar nessas pessoas que ainda não despertaram? As pessoas que ainda não estão conscientes do que está acontecendo no Brasil? Sabe? Essa é a pergunta que eu me faço. Como a gente vai chegar? Como a gente vai chegar? E o papel de cada um, seja da pessoa comum, seja do militante, seja do jornalista, seja do canal de comunicação, seja do político. Sabe? Onde é que a gente vai chegar com isso, cara? Vamos desistir? Esse é o ponto? Eu não vou desistir, eu tô só pra avisar, viu? Amanhã eu tô aqui de novo. Doente, bom, ruim, triste, feliz. Compromisso. Tentar trazer um tipo de informação que possa ser útil pra alguma coisa. Aí você vê, né? Primeiro divórcio por causa de Bolsonaro. O cara trabalhou pra destruir a direita. Desde dezembro, Oswaldo Eustáquio ficou chamando as pessoas pra ir pra Praça dos Três Poderes. Gente avisando pra não ir. Em dezembro, 6 de dezembro, a gente falando, não vai, gente. Oswaldo tá querendo uma cilada. Dia do Zap falando 6 de dezembro de 22. Isso tá lá no Atlas registrado, já falou em vídeos anteriores. Diversas vezes. Ó, o Oswaldo quer criar um Capitólio brasileiro. Aí agora esse cara, que criou toda a confusão, quer falar que ele se divorciou por causa de Bolsonaro. Que ele escolheu defender a direita. Pô, bicho, não tem condição uma coisa dessa. Onde é que a gente quer chegar com isso, sabe? É aquele papo, não. Eu entendo o inimigo do meu inimigo é meu amigo, mas tem que ter também um certo limite pra isso daí. Sabe? Assim, ainda que fala assim, pô, mas tá no momento de ter escolher aliados. Cara, a pessoa que só tá te ferrando o tempo todo, eu não sei se ele é um bom aliado. A pessoa que tá trabalhando contra você, que realmente tá jogando contra, objetivamente, eu não sei se essa pessoa é teu aliado. Eu não acho que o Chico Graziano é um aliado. Eu não acho que o Felipe Moura Brasil é um aliado. São pessoas que estão trabalhando dia sim, dia também, todo santo dia. Uma coisa é a pessoa que deu um deslize aqui, deslize acolá, mas apoiar a perseguição, cara, jogar baixo, não dá, mas simplesmente não dá. Simplesmente não dá. Tinha mais umas coisas pra falar, mas vou deixar pra depois. Tô assim, nossa senhora, tá sofrível aqui, tá meio cansado, mas eu percebi até na voz, né? Ai, perdoa, foi mal. Amanhã eu devo estar melhor. Normalmente não fico doente por mais de 2 dias. O que eu sei é que reflitam muito sobre tudo que tá acontecendo. Quiser desistir, desiste. Não quer desistir, não desiste. Eu acho que não vale a pena desistir, porque eu acho que não muda nada se desistir. Mas tem que tentar entender a história e realmente se questionar, gente. O que é que realmente tá na mesa aí que pode ser feito? Começar a cobrar e trabalhar em torno de algo. Realmente ter algum tipo de ação. É importante denunciar o que está acontecendo, mas também o povo consegue fazer. E precisa de um trabalho um pouco mais coeso, sabe? Mais organizado. Eu acho que o pai do legislativo brasileiro. As ferramentas aí de mudança mesmo passam pelo legislativo.
Se hoje não tem números, pô, então vamos trabalhar aí, senhores, pra gente ter esses números. Vamos trabalhar para ter esses números. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Não adianta. Não adianta. Não adianta. E sobre esse tema aí, eu também, juro pra vocês, eu queria ter uma solução pra dar. Eu daria pra vocês, mas na hora, se eu tivesse. Não tenho. Não tenho. E acho que várias pessoas não têm. Mas eu também não vou ficar aqui falando que todo mundo quer ouvir, colocando minha indignação. Eu também não acho que isso vai resolver nada. E aí, vai ficar de braços cruzados? Não, cara, não é ficar de braços cruzados. Pelo menos tentar continuar conscientizando as pessoas. Isso a gente pode fazer. Até o momento que apareça alguém, sabe, que tem só, olha, tem isso aqui, a gente pode fazer, ó. Tem todo o apoio popular pra isso daqui. Pô, beleza, bacana, vamos nessa. Vamos nessa. Mas enfim. Eu entendo a indignação de todo mundo, tem como estar indignado. Vejo lá o pessoal fazendo. Acho tão descabido o pessoal que fica tripudiando da situação. Ah, porque não fez isso? Ah, porque não fez aquilo outro. Eu acho isso muito improdutivo. Eu já falei demais. O Atlas de Outubro está disponível, tá lá no site, kimpai.com. Eu fico por aqui e deixo que ele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.